terminei mais um vídeo do professor Olavo. Confiram sua inscrição, compartilhe esse vídeo aí para juntar mais inscritos, para ver se a gente cresce um pouco aí. Apoie nosso canal e apoie nosso Brasil, nosso presidente. Força e honra. Forte abraço. Toda e qualquer descoberta científica, por definição, é feita por um indivíduo solitário e, por definição, ele descobre alguma coisa que os outros não sabem. Não é isso? Ou então é o contrário. Primeiro a multidão toda a humanidade descobriu, né, a teoria da relatividade. Depois contaram para Einstein. Foi assim? Não é possível isso, né? Também, sei lá, a Nona Sinfonia de Beethoven. Todo mundo compôs e daí ensinou Beethoven. Foi assim? A Divina Comédia. Todo mundo escreveu a Divina Comédia e deu uma cópia para o Dante. Né? Então, a prática de dar aulas mostra o seguinte, que às vezes é possível dar uma aula inteira e às vezes é possível que um sujeito entenda o conteúdo da aula e o restante da classe não. O contrário é possível? Sim. Todo mundo entendeu, mas ninguém em particular entendeu? Não é possível. Então, quer dizer, a testemunha solitária é a base de todo conhecimento humano. É o único fundamento que nós temos. E se não houvesse confiabilidade da testemunha individual, não haveria nada. Agora, no instante em que o consenso lógico em torno das coisas provadas se torna o centro da realidade e tudo mais se torna duvidoso e se torna objeto de pura crença individual, então significa o seguinte: só existe certeza e firmeza dentro daquele grupinho de pessoas que tem a prova científica. Os outros todos são um bando de imbecis, ao qual os cientistas têm que dizer qual é a realidade, porque eles não sabem. Por isso que eles enlouquecem e a gente não. Mas é claro, a gente também enlouquece, mas eles mais. Não, mas de qualquer maneira, dentro da própria comunidade científica, mesmo que eles não queiram, eles precisam acreditar na credibilidade do testemunho. Né? Mas sem dúvida, tudo o que eles dizem depende da credibilidade do testemunho. Por quê? O que significa a bibliografia científica? Né? Nenhum cientista pode estudar tudo, nem todos os aspectos daquilo que ele mesmo da sua área especializada. Então ele depende da bibliografia científica. Ou seja, ele depende do testemunho de outros, que disseram que fizeram tais ou quais experiências, obtiveram tais ou quais resultados que conferem com os dele. Então, a veracidade do testemunho é absolutamente indispensável. Ela é o fundamento de qualquer possibilidade de prova. Porém, a veracidade do testemunho depende de um elemento que chama sinceridade. O que é a sinceridade? É você adaptar o seu discurso à realidade do seu ser. E, embora o exercício da sinceridade não seja absolutamente raro, ele falha em certos momentos. Né? Se você pegar o maior mentiroso que existe, você verá que ele somente alguns minutos por dia. Se ele fosse mentir em tudo, ele não conseguiria dizer nem a primeira mentira. Não é possível, né? Ele pensa assim: eu vou mentir para enganar esse sujeito. Mas isso é mentira. Não dá. Você está entendendo? Quer dizer, a mentira se baseia num fundo de veracidade interminável. Né? Por isso é que eu não aguentei assistir o filme Matrix. Eu assisti 12 minutos e falei: para com essa palhaçada, é já. O sujeito está me fazendo de idiota, pô. Ele quer mostrar o universo inteiro que é tudo mentira. Ele fala: mas isso aí não é mentira. Então é aquele negócio da banana, que tem casca de banana, polpa de banana, gosto de banana, nasce da bananeira, mas é de mentira. Eu falei: isso é uma gozação sinistra que estão fazendo em cima de mim. Né? E no entanto as pessoas assistem isso. Peraí, acho que parou aqui a nossa gravação. Fico pensando. Importância. Então vamos fazer uma pausa. De 1h30, né? É. Podemos ir? Então, você vê que da antiguidade
até o início da modernidade, houve uma série de pressupostos de ordem ontológica, cognitiva, etc., que foram aceitos em comum por todos os filósofos e que de repente foram negados sem nenhum motivo razoável. Muitos desses pressupostos estão explicitados nas obras de Platão e Aristóteles. Por exemplo, Aristóteles diz uma coisa óbvia, que todo e qualquer conhecimento novo se baseia em algum conhecimento antigo. Nós sempre partimos do conhecido para o desconhecido. Outro pressuposto, que também está expresso em Aristóteles, é que o ser humano normalmente conhece a verdade. Ele é inclinado a conhecer a verdade. Existe uma natural inclinação ou adaptação do ser humano à verdade, embora às vezes ele possa se enganar. Um terceiro pressuposto é que todo e qualquer conhecimento científico ou filosófico, ou seja, um conhecimento que tem já um aporte, uma consciência crítica, analítica, se baseia num conhecimento pré-científico ou pré-filosófico, que vai continuar sendo a base dele eternamente. Ou seja, o conhecimento que os filósofos pretendiam obter não se destinava a substituir-se ao conhecimento pré-científico, vulgar, ao conhecimento compartilhado por todos, mas apenas a aprimorá-lo em certos pontos. No ingresso da modernidade, o sujeito chamado René Descartes inverte isso completamente. Ele diz que todos os conhecimentos são duvidosos, exceto aqueles que passaram pelo crivo analítico dele. Então, a partir daí, o filósofo passa a ser o juiz de todos os conhecimentos humanos. Ele se coloca acima, vamos dizer, do conhecimento que são compartilhados pela humanidade toda, e ele é o cara que separa o válido do inválido. Uma pretensão que jamais Platão, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, Duns Scotus jamais pensaram uma estupidez desse tamanho. Quando, no começo ali das meditações de filosofia primeira, Descartes expõe o seu método, quando ele chega na página 3 já era para ser recusado. Não, o que você está querendo fazer é simplesmente uma estupidez. Quer dizer, você vai considerar como duvidosos todos os conhecimentos que você não consiga provar. Ora, no curso de uma vida, meu filho, você prova 1, 2, 3 coisas. Se chegou a provar 10, como Aristóteles, você é um gênio. E nós vamos ficar somente com essas 10? E o resto vamos considerar tudo duvidoso? É isso? Então, segundo lugar, a ideia mesma de uma dúvida geral é uma ideia incoerente. Só existe dúvida particular específica. Você tem dúvida quanto a isto ou quanto àquilo. O próprio Descartes acaba reconhecendo que não dá para pôr em dúvidas certas coisas, certos princípios fundamentais, comungados por todo mundo, não dá para pôr em dúvida. Digo, bom, então o seu método já começou por falhar. Então, quer dizer, você não vai admitir só como verdade somente aquilo que você consiga provar, mas você vai admitir muitas outras verdades que você não conseguiu provar, como todo mundo faz. Em terceiro lugar, por que essa prioridade da prova? Se a prova é eminentemente um elemento de intercâmbio social, de comunicação social, e não um elemento de conhecimento. Por exemplo, vamos supor que você seja testemunha de um crime. Você viu o sujeito matar o outro na esquina e não tem outra testemunha, só tem você. Você tem certeza absoluta do que você viu. E você é a origem de qualquer outro conhecimento que se venha a ter a respeito. E, no entanto, você não pode provar que você viu aquilo. Então, o conhecimento humano só é possível por causa dessa inclinação humana à veracidade, que é a inclinação que é geral e constante, embora não seja total e permanente. Quando Aristóteles diz que o ser humano tende naturalmente ao conhecimento da verdade, ele diz a mesma coisa que São Paulo apóstolo diz quando ele afirma: nele vivemos, nos movemos e somos. Nele quem? Deus. Deus é a verdade. Então estamos dentro dela. Nós estamos dentro dela, não é ela que está dentro de nós. Não é ela que está dentro da nossa mente. E quando Agostinho diz a verdade habita no interior do homem, ele não quer dizer na sua mente. Ele quer dizer no seu ser. Quer dizer, você carrega dentro de você a verdade do seu ser. E é por ela que você tem que modelar os seus pensamentos e não ao contrário.
Como é que se chega a esta verdade do seu ser? Através da confissão, né? Não é através do teste, é através da fiscalização cartesiana de todas as verdades. Agora eu vou conferir uma por uma. Não é assim, é pela confissão. Você tem que admitir que sabe aquilo que você sabe. Quando o Santo Agostinho conta a sua história, ele está contando para um leitor específico que é Deus. Só que Deus conhece a história dele melhor do que ele mesmo. Então, cada episódio que ele conta, né, Deus o faz lembrar de mais outro. E outro. Que ele talvez não quisesse lembrar. Então, esse, vamos dizer, o Espírito não é só de uma narrativa, ele chamou isso de confissão, por quê? Confissão é o sacramento da igreja, é o nome de um sacramento da igreja, não é o nome de um gênero literário. O gênero confessional só passou a existir na literatura porque existem as confissões de Santo Agostinho, ele inventou o gênero. Ele transformou o sacramento da igreja, ele, vamos dizer, deu a esse sacramento da igreja uma extensão literária, quer dizer, aquilo que você faz no confessionário, você pode fazer também por escrito, escrever um livro. Então esse gênero passou a existir a partir daí. Então, quer dizer que a redação das confissões de Santo Agostinho é um ato sacramental. E é por isso mesmo que funciona. Tá certo? Então ele conta o que ele sabe e ele permite que Deus lhe revele aqueles recantos da sua alma que ele naturalmente não lembrava, mas que para as finalidades morais da confissão são importantes. Quer dizer, especialmente os seus pecados. Não é isso? Quer dizer, na confissão você não precisa contar toda a sua vida, você só vai contar o que não presta. Então, frequentemente nós temos uma relutância, uma preguiça, pelo menos, de lembrar dessas coisas, mas na medida em que ele dirige o seu escrito a um leitor onisciente, o próprio ato de escrever se torna um ato de autoconhecimento. Se você observar a evolução do gênero biográfico ao longo dos tempos, você vê que Santo Agostinho inventa o gênero confessional e quando chega exatamente na mesma época de Descartes, começam a pulular as falsas autobiografias. Autobiografia onde o sujeito conta a sua história não para autoconhecer-se e muito menos para revelar-se a Deus, mas para dar uma certa impressão sobre o seu público. Então começam a aparecer, vamos dizer, dentro do gênero autobiográfico, começa a aparecer o uso de recursos ficcionais que dão verossimilhança a uma certa imagem que o sujeito está tentando transmitir. E isso chega, vamos dizer, ao auge nas confissões de Jean-Jacques Rousseau, onde 80% é pura mentira. Onde ele chega até, vamos dizer, a inventar pecados imaginários, pecados que ele não cometeu, para, mostrando-se horrível sob certo aspecto, ele faça, vamos dizer, ressaltar as suas belíssimas qualidades. Então, isso tudo é uma encenação. Quer dizer, a arte da confissão, ali ela vai se perdendo. Eu creio que somente no século XX ela se recupera. Mas, curiosamente, ela não se recupera no gênero memorialístico propriamente. Então, ela começa a se recuperar no próprio gênero ficcional. Eu mencionei aqui Marcel Proust. Eu digo, dificilmente você verá, vamos dizer, um mergulho na memória tão profundo e meticuloso como ele fez. O que ele teve que inventar ali foi mínimo. Ele inventou os nomes de personagens, mas as pessoas são todas reais. Então ali foi um esforço real, né, de recuperação da memória. Outro que eu vejo é Henry Miller. Henry Miller foi um sujeito que tentou até os 40 anos, ele tentou escrever tudo e viu que era um fracasso completo. Então ele decidiu contar a história do seu fracasso. E daí escreveu uma série de livros, que todos os livros são livros de memórias, absolutamente espetaculares. Né? E houve uma entrevista que ele deu a uma revista Paris Review, a entrevista ficou famosa depois, como todas as entrevistas da Paris Review ficaram famosas, onde o repórter nota a primeira coisa, ele diz: eu nunca conheci um sujeito que falasse num tom de sinceridade como Henry Miller. Quer dizer, mesmo se fosse para falar besteira, você via que era uma pessoa real que estava ali na frente. E esta pessoa real só é possível quando você
desiste de ter um controle mental da sua autoimagem. Ou dito de outro modo, quando você não tem mais autoimagem, Não se autocensura. nem se autocensura, nem se auto-melhora. Ou seja, você não está preocupado com a sua imagem. A sua reputação. Não é nem autoimagem, nem sua reputação perante você mesmo. Nem com auto. Nem. Porque se você quer formar uma autoimagem, você vai formar um personagem. E daí você não pode mais agir de maneira que seja incoerente com esse personagem. E a pergunta é, por que não? Então, eu acho que eu sou assim, assado, para ter uma figura coerente. Mas e se eu quiser fazer outra coisa? Está entendendo? Então, a autoimagem, que é eminentemente uma criação desses falsos memorialistas, como Rousseau e outros, ela virou uma prisão. E hoje tem até terapias para melhorar a sua autoimagem. A autoimagem melhora e você piora. Então, para que ter uma autoimagem? Que você mesmo pode ter esta delícia de você se surpreender a cada momento fazendo coisas que você não sabia que ia fazer ou não sabia que podia fazer. Ou seja, o culto da autoimagem é uma opção pelo mental e uma ruptura com a realidade. A partir do momento que você toma consciência da existência do eu substancial, você sabe que jamais ele poderá ser um conteúdo da sua consciência. Porque, ao contrário, é ele que alimenta a consciência, ele que torna possível a consciência. Então, você sabe que dentro de você há um potencial ilimitado para milhões de coisas que você nunca pensou na vida. Agora, se não confere com a sua autoimagem, como é que você vai fazer? É aquele negócio, o que eu vou dizer lá em casa? Não vou dizer nada. Eles que me entendam se quiserem, porque eu também não estou me entendendo. Para que eles precisam me entender? Este negócio de querer compreender o próximo, isso é um erro terrível. Em nenhum momento na Bíblia está escrito para você compreender o próximo, está escrito para você amá-lo. E amá-lo como ele é. Ou seja, se você sabe que você está na presença de uma pessoa real, você sabe que dentro dela, no fundo dela, na sua realidade, existe muito mais coisa do que na mente dela. Ela é mais do que ela pensa. E é justamente isso que ela é o que você ama. Você nunca vai compreender isso. Porque compreender é criar um esquema mental que o explique. Tá vendo? E se você sabe que o conjunto das possibilidades que estão dentro da pessoa compõe a sua eu substancial, embora não seja infinito, é inabarcável, até pela mente da própria pessoa, quanto mais pela sua, por que não deixar que essas virtualidades apareçam, tá certo? Em vez de você tratar a pessoa sempre pela mesma autoimagem? Então, na autoimagem você se prende a um esquema e, na medida que você transmite essa autoimagem para os outros, você permite que elas te prendam. Todos fazem isso. Todo mundo faz isso o tempo todo. Agora, note bem, isso aí também não é, vamos dizer, uma constante da vida humana. A importância da autoimagem cresceu formidavelmente a partir do advento do mundo burguês, século XIX. Então você vê que por exemplo, a incoerência de certas personalidades, até uma certa época da história, não surpreendia ninguém. De repente, as pessoas começam a estranhar, porque elas querem ter uma autoimagem fechada e coerente. Por exemplo, quando houve o famoso poeta francês, o maior dos poetas franceses, François Villon. Villon era um ladrão, assassino, e era ao mesmo tempo o maior dos poetas franceses, poeta cristão. As pessoas olhavam aquilo e ficavam maravilhadas. De repente, surge, a pessoa começa a dizer, mas como é possível uma coisa dessa? Quer dizer, aquilo parece muito incoerente. Então, mas por que tem que ser coerente? Porque não combina com a imagem que você tinha. Isso quer dizer que a pessoa era mais do que você imaginava. Pode ser melhor, pode ser pior. Não é isso? Quando eu comecei a fazer meu programa Throat Speak, xingar as pessoas,
Todo mundo diz, onde já se viu um filósofo falar essas coisas? Eu digo, uai, eu falo. E daí, não é coerente? Claro que não. Mas é bom exatamente por causa disso. Você pode fazer uma coisa que não está conferindo com a sua imagem. Ué. Eu vi o programa do Alborguete e gostei, falei, vou fazer a mesma coisa. Só que com outro conteúdo cultural. Quer dizer, isso que vai ser um negócio, vai ser um Alborguete de alto nível, é? Teve um sujeito aqui que leu as minhas coisas nos Estados Unidos e ele... Mas que coisa barroca! Ele faz citações latinas e vai um palavrão depois. Exatamente, é. Eu combinei coisas que não tinha pensado em combinar antes, amanhã depois pode inventar outra, entendeu? Então, quer dizer, todo mundo tem esse direito de ser imprevisível, é? E se você não é nunca imprevisível, então você é o escravo da sua história anterior e da imagem que você construiu. E para que serve isso? Só para você se sentir muito mal. O advento também, vamos dizer, de todo o moralismo burguês, que vem a partir do século XIX. Então, esta exigência de que as pessoas se comportem exteriormente como se fossem pessoas cristãs. Como quando todo mundo sabe que o ser humano não se comporta assim, e que a igreja existe porque as pessoas não se comportam como cristãos. Existe então a confissão, existe o perdão, etc., porque nós não agimos de acordo com a pauta exterior cristã. Então, vamos dizer que até uma certa etapa na história, o pecado era compreendido como uma fatalidade humana, uma vergonha que todos nós passávamos, né? Dali para dentro passou a ser um negócio proibido. E fala, claro que nunca vai dar certo. Por exemplo, quando você descobre, aqui nos Estados Unidos, quando você descobre que um político tem uma amante, é um escândalo formidável. Ora, Luís XIV tinha 28 amantes. Todo mundo sabia. E o pregador da corte, que era o grande escritor Jacques Bossuet, toda hora está dando sabão no rei, tem que parar com isso. Mas ele sabia que não ia parar. Ou seja, o pregador da corte dá uma bronca em público no rei. E todo mundo sabia que o rei não ia se corrigir. E isso era considerado a situação normal da vida. De repente virou um negócio oprimente, em que, vamos dizer, um político, mas se fosse o Papa, descobre que o Papa tem um amante, bom, aí realmente para você estranhar, mas um político, um cara que está cheio de dinheiro e de poder, que ele pode ter as mulheres que ele quiser, por que ele vai ter uma só? Me dê um único motivo. Cristão. Não, eu ser cristão não é motivo suficiente, nunca foi motivo suficiente. Se fosse isso, não teria acontecido um fenômeno que o grande estudioso Denis de Rougemont assinala no livro O Amor e o Ocidente. O adultério é o tema predominante de toda a literatura ocidental. Ou seja, era uma coisa normal que acontece. Se você não fizer esse pecado, você vai fazer outro. Então, o pecado é um elemento constitutivo da nossa condição terrestre, ele está aí. E, vamos dizer, para você apresentá-lo diante de Deus e pedir que Deus o perdoe e que Deus se refaça. E você vai passar a vida fazendo isso. Este é o destino humano. Agora, de repente, não, ninguém me tem nada a confessar, todo mundo certinho. E daí você descobre que o Bill Clinton tem um amante e você fica escandalizado. O Bill Clinton, né? A sua expectativa com relação ao Bill Clinton é demasiado elevada, Você pensar que Bill Clinton era São Francisco de Assis, e ele, de repente, ele mostrou que ele não é. E por que as pessoas ficam chocadas com isso? Elas não ficam chocadas, na verdade, né? Elas apenas fingem que ficam. Ninguém fica chocado. Como é? Ninguém fica chocado. Não é chocado, está todo mundo fingindo que está chocado. Claro. O dia que descobriram o governador, o sujeito realmente não prestava, o tal do Spitz, né? Lá no Mayflower, com uma... Né? Agora que descobriram o ministro lá inglês, né? Que casou com uma prostituta, aliás, brasileira. Né? Falei,
Primeiro, o que tem de errado casar com uma prostituta? Né? Não tem na Bíblia o caso de um profeta que Deus manda ele procurar uma prostituta tal e casar com ela? Cara, é um ato meritório, o sujeito fez, meu Deus do céu. Tirou a mulher da putaria, levou para casa e transformou na mãe de família. O que tem de errado nisso? Mas até isso as pessoas fingem escândalo. Então isso tudo é uma coisa da modernidade, começa principalmente no século XIX. Você estuda a história anterior, nossa, a atitude que as pessoas tinham para com o pecado era muito mais naturalidade, tá certo? Mas porque a imensa promoção humana que houve com o advento do capitalismo fez com que classes sociais que antes não tinham acesso a nada desfrutassem de certos benefícios econômicos e passassem, portanto, a ter as pretensões sociais que antes eram características da aristocracia ou do rei. Então todo mundo começou a se julgar muito importante. Pior, a aristocracia e os reis pagavam pelos seus privilégios com o risco da morte, porque a aristocracia era a classe militar. Então, em caso de guerra, era eles que tinham que morrer. Então, vamos dizer, até a Idade Média, até muito além da Idade Média, até o século XVIII, era uma coisa, vamos dizer, uma regra universal, que os trabalhadores, camponeses, etc., não participavam da guerra. Eles tinham todo o direito de ficar em casa. Então, o aristocrata podia viver comendo, bebendo, se divertindo, ter 28 amantes, porque em caso de necessidade de morrer, ele que nós vamos chamar. Tá certo? Então, era uma espécie de bode expiatório. Né? De repente, todo mundo sobe na vida e começa a desfrutar os mesmos benefícios da aristocracia sem o risco correspondente e sem a responsabilidade correspondente. Basta isso para você explicar 80% da loucura moderna. Porque um certo equilíbrio de direitos e deveres é natural no ser humano. Da medida que você sobe, a sua responsabilidade aumenta. Agora, se subiu só os benefícios e a responsabilidade não, você se sente culpado, no fundo, mesmo que você não reconheça. Você sabe que você está tendo benefícios imerecidos, mas você não vai confessar, né? Raríssimas pessoas confessam. Uma vez eu era repórter de uma revista de esportes e fui entrevistar um sujeito que era um eminente jogador de polo, e ele era presidente de uma companhia de energia elétrica, imensa companhia, né? E ele chegou para mim e falou: escuta, você imagina que eu penso em energia elétrica aqui? Que nada, eu só fico tratando desse negócio de polo o dia inteiro. Então o cara confessou, falou: minha vida é uma farsa, eu só quero me divertir, eu estou aqui imerecidamente, tá certo? Eu não tenho competência para presidir essa companhia, mas estou me aproveitando disso para eu fazer o que me diverte. Raríssimas pessoas fazem isso. E elas tentam fingir o mérito, tá certo? De uma posição que não tem. E isso as torna muito culpadas perante si mesmas. Na medida que são culpadas, mas não podem reconhecer a culpa, elas têm que achar um bode expiatório. E daí se tornam mais moralistas ainda e passam a acusar os outros de tudo e qualquer coisa. Então este é um fator permanente de desequilíbrio. Você vê toda a modernidade, no mesmo instante em que as pessoas vão perdendo esta noção do eu substancial, da imortalidade da alma, etc., etc., elas vão criando uma série de mitologias mesquinhas dentro das quais vivem, né? Então é claro que a perspectiva da imortalidade, por exemplo, parece a essas pessoas demasiado assustadora, porque vai tirá-las dentro daquele mundinho no qual elas, mundo das coisas provadas, que o próprio establishment científico confirma para elas, né? E vai abri-las dentro de uma realidade ilimitada sobre a qual elas não têm controle nenhum. É como tirar você do chão firme e botar você no meio do mar, no meio das ondas. Sim, só que você sempre esteve lá. Toda esta segurança aparente que você tem, ela não existe. Todos nós estamos, vamos dizer, permanentemente entre a vida e a morte nos acompanha desde que nós nascemos, e após a morte você tem a perspectiva da vida ilimitada. O dado importante é o seguinte aqui. Agora, se nós apelamos aos dados da religião cristã e, digamos, vamos ver ali o que os profetas e Jesus Cristo nos dizem sobre a imortalidade, você vê que ali se fala da possibilidade de você ir para o céu ou para o inferno, mas não da possibilidade de você ser extinto.
Até para ir para o inferno você precisa continuar existindo. Então isso significa que, do ponto de vista da religião cristã, segundo a revelação cristã, nós somos criados de uma vez para sempre. E, como dizer, a sua vida vai prosseguir. É a mesma vida, você ainda tem a consciência da identidade corporal que você tinha, ela se integra em você como um capítulo da sua vida, você não como é que se diz, não se separa dela. Ela agora, o corpo agora é um dado de consciência, e você tem uma outra forma de corporalidade, né? Você tem uma forma de espacialidade, por assim dizer, sem contar a perspectiva que ainda tem no Apocalipse da ressurreição dos corpos, que é uma coisa que a gente não consegue nem imaginar, tá certo? Bom, não podemos imaginar o que será a ressurreição dos corpos, porque não temos nenhum acesso de experiência a isso, mas existe o acesso de experiência a esses estados de morte clínica, ou estados de visão remota, etc, etc. E nós temos que levar em conta isto como elementos para a nossa própria orientação na vida. Quer dizer que não, veja, nenhuma alegação de que a consciência humana é produzida pelo corpo ou está limitada à posição geográfica do corpo é sustentável mais. Cientificamente falando, não tem como sustentar isso. Não tem como você provar a imortalidade, mas provar a mortalidade é impossível. Então, vamos dizer, no mínimo, na mais modesta das hipóteses, a imortalidade é a coisa mais razoável. Tá certo? E isso tem uma consequência que nós vamos explorar melhor amanhã, que é a mudança da escala de temporalidade com que nós vemos as coisas. Porque, veja, Santo Agostinho dizia que existem duas histórias se desenrolando na Terra ao mesmo tempo. Ele chama a história da cidade de Deus e a história da cidade dos homens. A história da cidade dos homens é uma história descontínua, que é a história dos estados, das sociedades, das economias, etc, etc. Essa história, ela não é contínua, ela não é um fio, ela é escandida, cortada. Cortada primeiro pela morte dos personagens. Ninguém continua. O sujeito fica no cenário histórico durante um tempinho, um minuto, um segundo, e some e desaparece para sempre. Os processos históricos também não são contínuos. Eles cessam, eles abortam. As nações desaparecem, né? As comunidades se desfazem, as sociedades se desmembram, as línguas desaparecem, sem contar que a maior parte das comunidades, das culturas existentes no planeta não tiveram nenhum contato uma com a outra. Então isso quer dizer que a imagem que nós temos de história universal, nesse sentido, considerado do ponto de vista puramente terrestre e material, a história só existe na cabeça dos historiadores. Materialmente ela jamais existiu. Existiram histórias picotadas, descontínuas, escondidas por 1001 fatores, a começar pela morte. Então essa é a história da cidade dos homens. Existe a história da cidade de Deus, que é contínua, porque tudo o que começa aqui continua na eternidade. Não só continua, mas se existe uma única alma imortal, essa alma não é eterna, porque eterno é o que jamais foi criado, sempre existiu, não é isso? E na eternidade, conforme definia Boécio, existe a posse simultânea de todos os seus momentos. Quer dizer que todas as possibilidades estão permanentemente presentes. Nada acaba, por assim dizer. Então, nós não temos a eternidade. Por quê? Porque nós aparecemos num determinado momento do tempo. Antes nós só existíamos como possibilidades na mente divina. Quer dizer, Deus tinha a nossa forma individual. Ele nos conhecia como possibilidade, que ele realiza num determinado momento. A partir do momento que ele realiza